sempre começo fazendo um resumo do que é fadiga, e hoje também eu vou falar sobre a diferença de fadiga e cansaço, por exemplo. Bom, fadiga é um sintoma, né, de desgaste que pode ser físico ou mental, e que ele não é cansaço, ele vai muito além de um cansaço. A fadiga vai deixar a pessoa sem energia para realizar suas atividades corriqueiras. Ela vai começando a sentir muita coisa e ela tem a necessidade de descansar, repousar e dormir, né? Ela vai decaindo, né? Primeiro ela para, senta, até ela dormir. Ela causa, como causa também, né? Ela é a falta da energia, da motivação para você continuar. E essa falta de energia, ela pode ser tanto física quanto mental. A fadiga, ela vai um pouquinho mais, ela pode ser mais forte, que é chamada de fadiga forte, que daí é uma falta de energia, inclusive, para você iniciar e manter atividades corriqueiras do seu dia a dia. A fadiga comum é como se você cansasse, sentasse e descansasse. A fadiga forte, você nem levanta para fazer as suas atividades. Bom, o que ela difere do cansaço? O cansaço está diretamente relacionado a um esforço que você faz durante o dia, né? É aquela sensação de desconforto que você sente quando realiza uma atividade física, por exemplo. Isso é cansaço. Ou que você tem um dia de trabalho intenso. Isso é cansaço. Fadiga é uma sensação de cansaço o tempo todo. Essa definição aqui é muito boa, então. Então, para a galera que já acorda cansada, isso não é cansaço, isso é fadiga. Já acordei, eu estou fadigada, é isso. Porque se você está cansado após um descanso, então, né? É fadiga. Tem muito mais a ver com a fadiga, tá? Eu gosto de trazer sempre essa diferença para a gente não ter certeza, né, do paciente que nós vamos tratar. Bom, fadigas. Fadiga, então, no corpo físico, ela é normal se você realizar muito um exercício físico, por exemplo, ou tiver um estresse prolongado, ou até mesmo não dormir. Então, muita atividade física, estresse durante tempo prolongado e não dormir vai te dar uma fadiga física. Fadiga mental já é um estado de estafa cerebral que vai te esgotar a energia destinada às tuas atividades diárias. É aquela já que você nem levanta para fazer. É aquela que você não tem, assim, clareza para poder fazer as coisas, tipo assim, para pensar. Tipo, eu tenho que, sei lá, dar uma aula. Como é que eu vou elaborar essa aula? Eu tenho que, sei lá, eu vou ter que pegar os ingredientes de um bolo, né? Então, eu tenho que olhar a receita, eu tenho que comprar os ingredientes. E aí, assim, nossa, eu não estou com cabeça para isso, né? Você pode estar momentaneamente não estar com cabeça para isso, porque está passando por alguma coisa, mas, assim, é ir olhando essas coisas, né? Exatamente, isso aí. A fadiga emocional, então, ela já vem de um desequilíbrio da sua vida pessoal ou profissional, geralmente pelo acúmulo de estresse. Então, o estresse, como a gente sempre fala aqui, Não serve para nada. Quer dizer, só serve para piorar. Tem uma coisa, você pode piorar ela com estresse. Uma coisa que está ruim, como pode piorar? Vai piorar mais com estresse. estresse. Isso aí. Então, a dica, né, da fadiga emocional são pessoas que elas estão esgotadas, mas elas não têm tempo de se cuidar. Aí ela vai só piorando. Né? São pessoas que não descansam. Então, a fadiga emocional é assim, eu já sinto, né? Eu já tenho essa sensação, esse sentimento, né? Então, tá essa emoção, né? Que é diferente da mental. Mental, né? Lembrando que o mental é o campo das ideias, os pensamentos, as crenças. E a emoção está relativa ao que você sente. Exatamente. Bom, então nessa pesquisa de fadiga, né, que não é nada bom, eu fui buscar o que seria o contrário da fadiga, né? Então eu trouxe aqui uma descrição do que seria a vitalidade. Vitalidade é a capacidade de você viver, de se desenvolver, de ter força,
de ter vigor. Isso é vitalidade. Uma pessoa com vitalidade é aquela que vive, que tem energia, que está disposta a fazer as coisas e que tem vigor. Então, esse seria o contrário da fadiga, vitalidade. E a desvitalidade, ela é a fadiga também. Pode ser o cansaço ou pode ser a fadiga. Então, se a vitalidade é você ter força, ter vigor, né? Ter vontade, desvitalizado, então, é quando o teu organismo já não é capaz de gerar energia suficiente para o teu processo metabólico. Olha só, da fadiga você vai ficando desvitalizado. A fadiga ela pode ser física, mental ou emocional. E tendo muita fadiga, o que acontece? O teu corpo já não produz mais, aí você vai ficando deitada direto, deprimida, tá? Então, esse realmente é uma Então, patologia da atualidade, né? eu queria tanto fazer tal coisa, mas não dá. Não tenho É, energia para isso. não tem energia. Então, às vezes isso acontece com a gente, né? Então, tem que ir olhando para esse foco, né? Aula passada nós vimos sobre ansiedade. Então, muito se fala sobre ansiedade e depressão. E hoje vocês estão vendo aí algo no meio, né? A fadiga vai levar a uma depressão. Uma pessoa que não vai querer mais levantar porque ela não tem força. E o final, ela está desvitalizada, que é o teu organismo já não produz mais o metabolismo para você animar. Fadiga é quando gastamos energia e não damos tempo, né, ao organismo para se recuperar. Olha que definição legal. A gente se desgasta energeticamente, mas não recompõe a energia. Essa frase aqui é muito legal. Aqui, ó. Fadiga é quando gastamos energia e não damos ao organismo o tempo de se recuperar. Isto quer dizer que mente e coração não estão alinhadas, não estão equilibradas. Ela também pode ser causada pela falta de sono ou má alimentação, né? Pega uma pessoa 3 dias sem dormir, ela está irritadíssima. Ou ainda oriunda de anemia, depressão, ansiedade ou câncer. Então, a fadiga pode ser esse estado também vindo de uma doença. Como resultado, né, da fadiga, surge um conjunto de sintomas que ele começa pelo cansaço, passa pela letargia, vai até a falta de motivação antes de virar a doença. Eu estava perguntando para mim o que era letargia outro dia, né? Então, é você estar lento, né? Fazer as coisas de uma maneira lenta. E hoje em dia vocês ouvem muito falar de uma tal de procrastinação, né? Por isso que é importante entender por que a pessoa, às vezes a pessoa vai falar para você assim, nossa, que eu estou numa procrastinação, né? E aí acha que esse nome grandão assim é uma coisa lá longe, né? Na verdade, a gente precisa entender da onde surge essa procrastinação, né? Porque é muito comum a gente atender pessoas que vêm para ser cuidadas pelo reiki por coisas mais sutis, né? Coisas da mente, né? Vamos dizer assim. E a pessoa fala assim, eu procrastino tanto, né? Mas às vezes, qual que é a causa disso? Ela procrastina porque ela não acredita naquilo que ela tem que fazer? Porque ela está fadigada, que ela não tem energia para fazer aquilo, né? Qual que é o movimento, né? E às vezes pode ser até uma falta de vitamina no Exato, organismo, não está exato, sendo produzindo enzima. exato. Bom, então, a fadiga em geral, ela pode ser tratada, né, por uma mudança da tua alimentação, inclusive acrescentando alimentos ricos em ferro e vitamina B12, né, para te dar mais disposição. Bom, exercícios leves como o yoga, o tai chi e o reiki, né, eles ajudam a melhorar esse estresse mental e físico e, consequentemente, a fadiga. E depois, no último slide, eu vou trazer um detalhe por que exercícios leves ajudam a controlar a fadiga. E daí é muito comum a gente ouvir, né? Ou a gente mesmo, né? Tem vários alunos aqui que são praticantes de yoga, né? Às vezes, o posterior da aula, né? O dia posterior, ou até mesmo se a gente faz a aula das 5h30, por ali, e aí a gente termina a aula e fala assim, nossa, acho que agora eu vou fazer uma comida, vou fazer alguma coisa, ou então vou dormir mais cedo. A gente tem mais disposição para fazer coisas que a gente devia fazer,
mas que às vezes a gente não consegue. Porque ou a gente está com uma fadiga física, ou emocional, ou mental. Às vezes a gente não sabe em qual desses lugares está a nossa fadiga. Mas quando a gente vai e faz uma prática de um reiki, de um yoga, é exatamente isso que acontece. A gente recebe esses relatos na sessão de sexta. A pessoa fala assim, nossa, no outro dia acordei melhor, tive vontade de ir no mercado. E às vezes a gente fala assim, nossa, o mercado e o reiki, como assim, né? Mas tem a ver com esse aspecto. Porque às vezes a pessoa estava tão fadigada que ela não conseguia ir ao mercado, entendeu? Ela ficava procrastinando, eu vou amanhã, eu vou depois. E a gente conhece um monte de gente assim, né, que vai coisas básicas, fala, nossa, mas isso aqui, ó, precisa resolver. Aí a pessoa fala, mas não sei, depois. E aí ela vai, né? Tem a ver com essa fadiga, né? No Japão, longevidade, né, é uma questão de cultura. Todos orientais, eles entendem que você tem que chegar à velhice com saúde. Então, não adianta ter longevidade sem ter vitalidade, que tem a ver com saúde. Então, ao estudar como você pode envelhecer, ter longevidade com saúde, que é vitalidade, eu peguei uma pesquisa aqui. Então, estudos realizados no Oriente com homens e mulheres acima de 60 anos e praticam Tai Chi, Qigong, Reiki, Yoga, né? Apontam que a maioria deles tem a saúde e a vitalidade da metade da idade. Olha só, eles têm energia para realizar coisas de quando tinham seus 30, 40 anos. Então, por que isso acontece? Esse estudo aponta que o que promove a longevidade é uma prática bioenergética em conjunto com a energia suave do Qi. Então, vocês já sabem que o Qi, né? Você tem o prana, que movimenta a energia Prana dentro e do teu Ki, corpo. Então, se você movimentar a sua energia de uma forma suave, é como se você estivesse equilibrando, né, todas as energias do corpo. Existe uma percepção que quando chegarmos a uma certa idade, não vamos ter mais um valor a contribuir na sociedade atual. E isso é uma grande causa para o nosso declínio mental. Então, é o velho que na maior idade não pode produzir. Era isso que falava o texto. Se ele não produz para a sociedade, ele não é muito importante. Então, existe uma percepção, né, que o envelhecimento de uma pessoa improdutiva vai te levando a um declínio mental. Bom, então esse estudo falava que uma prática constante nos dará a sabedoria para superar essa etapa do envelhecimento. Então, a aplicação de Reiki com frequência, por exemplo, ela aumenta a vitalidade à medida que equilibramos o Qi, com o objetivo de termos uma vida mais equilibrada energeticamente, o qual é o fator de combate ao envelhecimento. Só para comprovar isso, eu vou voltar aqui na figura. Então, quem aplica o Reiki constantemente está trabalhando no quê? No seu sistema imunológico, no seu sistema vitamínico, na produção de hormônio. Então, quando você equilibra o teu corpo com energia do Reiki, ou pode ser também do Tai Chi, do Qigong, do Yoga, você está fazendo um equilíbrio energético na tua parte de saúde física também, além da mental. Tá bom? Eu vou parar aqui, porque eu trouxe hoje o tema fadiga. Agora você já sabe qual é a diferença de cansaço e fadiga, que tem fadiga mental, emocional, física. Desvitalização é quando os órgãos, então, já não respondem mais para a parte de biossuprimento, bioprodução. E você tem uma ferramenta incrível na mão, né, Mi? exatamente. E aí, por isso que eu falo sempre, né? Plano de saúde, o que que é? É ter uma prática. Plano de saúde é ter uma prática, porque aquele que a gente paga no fim do mês, que vem um boleto, é um plano de doença. Quando a doença está no corpo físico, lembra que a gente tem lá os 4 corpos. Quando ela chegou no físico, vai adiantar eu fazer só uma prática bioenergética? Não.
quando a gente está lá já com uma pneumonia ou com uma infecção, a gente vai ter que tomar antibiótico. E às vezes, quando está nessa fase, a gente já não tem muito ânimo para fazer uma prática bioenergética para o remédio fazer efeito. E aí, por isso, aquela pergunta que a Priscila trouxe, né? Uma pessoa que está na UTI, está se alimentando, por que ela tem que ter mais, receber mais reiki, mais? E o dia que ela recebe, ela fica bem. Quando eu cuidava do pessoal lá no Cuidados Paliativos, o dia que a gente ia no quarto, aplicava reiki, os pacientes conseguiam comer, ou conseguiam dormir, ou conseguiam se sentar na cama, que já fazia tempos que não sentava. Por que isso acontecia com eles? Porque justamente eles não tinham mais a capacidade de fazer prática bioenergética. Então, a parte bioenergética deles estava bem baixinha. E eles estavam sendo nutridos pela parte física, através da medicação, de todas aquelas coisas. E aí, aquele dia que eles recebiam, né, uma carga energética, um prana que fazia fluir melhor e funcionar melhor, eles tinham um funcionamento melhor do corpo físico. Por isso que eu sempre insisto, o plano de saúde é ter prática. Parece bobagem, mas ao longo dos anos vai fazer a gente ficar muito bem. Conforme a gente vai envelhecendo, vai passando o tempo, aquela prática que a gente faz, que é pequenininha, ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas que a gente vai fazendo, ou até mesmo na autoaplicação que a gente faz todo dia, tudo isso vai contribuir para, por exemplo, um resfriado ser um resfriado mais leve. Não que a gente não vá pegar, não que a gente não vá ter, porque é da natureza do físico, esse plano físico ele vai se dissolver, a gente vai eliminar a matéria no fim, né? Mas também fazendo esse movimento, o nosso corpo físico tem uma resposta mais eficiente. E aí, todos aqueles sintomas que seriam mais fortes, né, ou mais debilitantes, eles começam a ser mais suaves, mais gentis, né? Então, é importante a gente ter esse plano de saúde, né? E guardar isso como uma meta sempre. Assim, não importa se algum dia, não estou com a Mislane ou com o Roberto lá na prática, mas tem que ter, tem que existir, tem que sempre ter uma prática bioenergética. E quando a gente não consegue mais fazer pela gente, porque às vezes a gente vai chegar numa condição que a gente não consegue. Então, pedir para uma pessoa fazer uma sessão de reiki para gente, né? Aquele momento que você está mais debilitado também ajuda. Então, isso é muito importante, tá? E isso é definitivamente plano de saúde para nós, né? E aí, como foi receber essas informações aí sobre fadiga, vitalidade? Já tinham pensado a respeito? Tiveram alguma ideia?